As imagens dos nossos drones revelam um cenário que muitos descreveriam como apocalíptico. Uma paisagem dominada pelos vestígios de antigas minas de carvão abandonadas. A Euronews visitou o coração da indústria do carvão na Roménia. O que vai acontecer às regiões onde se produz carvão, numa Europa em transição energética? Com a inauguração da primeira mina em 1840, o Vale de Jiu tornou-se na força motriz da região. Um passado glorioso que dá agora lugar a várias interrogações. O aumento do custo de produção do carvão e as mudanças climáticas impõem o fim da extração do chamado ouro negro. Será que a Roménia vai conseguir gerir a mudança? É o tema da nossa reportagem. A Euronews visitou uma mina abandonada em Petrila. O ex-mineiro Catalin Senusa serviu-nos de guia. Durante a era comunista, havia 16 minas de carvão em funcionamento na região. Restam apenas 4. O emprego caiu drasticamente. Havia 50 mil trabalhadores, hoje há apenas 4 mil empregados. As minas sustentaram muitas famílias, mas causaram problemas graves. Trabalhei 27 anos na mina. Debaixo da terra não tínhamos ar suficiente para respirar. A concentração de oxigênio era muito baixa e há ainda o efeito dos gases e das poeiras, o que nos causou doenças pulmonares. A nossa esperança de vida é mais curta. Um estudo recente mostra que os ex-mineiros morrem entre os 56 e os 65 anos no Vale do Jiu por causa das doenças pulmonares e da silicose. O Vale de Jiu situa-se no sudoeste da Roménia, a 6 horas de carro da capital. Livzeni é uma das minas de carvão que ainda permanecem abertas. No âmbito do Pacto Ecológico Europeu, a Comissão Europeia propõe a eliminação progressiva do carvão na Europa. Uma mudança que deverá ser financiada pelo Mecanismo para uma Transição Justa. O carvão desempenha um papel importante em 108 regiões da União Europeia. Cerca de 240 mil pessoas trabalham no setor. Para os próximos 7 anos, a Comissão Europeia reservou cerca de 40 mil milhões de euros do orçamento da União para financiar a transição das regiões que vivem do carvão. A Euronews falou com um casal que vive da atividade mineira. Gabriel Radi trabalha numa mina a 500 metros de profundidade. Há alguns anos, teve um acidente grave numa galeria subterrânea. A atividade mineira é uma tradição familiar. O filho do casal também trabalha na mina. Além das minas de carvão, não há trabalho aqui. E o dinheiro que se ganha nunca chega. Não há futuro aqui. A maioria dos jovens está a ir-se embora. Vai para o estrangeiro, onde pode ganhar mais dinheiro. Não há empregos por aqui. Vamos trabalhar para onde? Está tudo fechado. Vamos trabalhar num bar. Não há mais nada. Eu gostaria que as minas de carvão continuassem e que todos os jovens tivessem um emprego. Mas se é isso que a União Europeia quer, fechar as minas de carvão? A meu ver, se as minas de carvão fecharem todas, então o Vale do Jiu vai fechar. As minas não deveriam fechar, deveriam continuar a funcionar. Deveria haver investimento para continuarmos a trabalhar. Que pena eles não continuarem com as minas de carvão no Vale do Jiu. A artista local Eunice Gale retratou o Vale do Carvão na Roménia com a ajuda da pintura.
Em processo de insolvência, a empresa pública Unidoara lidera a reestruturação das minas de carvão e centrais de produção de energia. A Euronews falou com o administrador especial do projeto, um antigo mineiro. Ainda temos 4 minas de carvão ativas no Vale do Jiu. 2 serão fechadas em breve. Para as outras 2 minas ainda não há data para o encerramento. E continuam a trabalhar, como as minas de carvão noutras partes da União Europeia, em particular na Alemanha e na Polónia. Enquanto as minas alemãs e polacas continuarem a extrair carvão, as de Vulcan e Liveseni farão o mesmo. É preciso ter consciência de que não há outros sítios aqui à volta onde as pessoas possam trabalhar. Não há outras indústrias. Por exemplo, a minha própria família, os meus pais, os meus avós, os pais dos meus avós, todos trabalharam nas minas de carvão e todas as famílias que vivem aqui têm a mesma história. Estamos ligados às minas por um cordão umbilical. Inaugurada em 1956, a Parauseni é a central de produção de eletricidade a partir do carvão mais antiga da Roménia, um dos países que mais polui a atmosfera na Europa. A Comissão Europeia instaurou vários procedimentos de infração para pressionar a Roménia a fechar algumas das centrais mais poluentes. As centrais romenas possuem tecnologias antigas. A maioria corre o risco de não cumprir as metas ambientais impostas pela Comissão Europeia a partir de 2021. Uma das centrais foi modernizada com o apoio de uma empresa japonesa e equipada com filtros mais eficientes. Um investimento de 200 milhões de euros. Mas o problema do CO2 mantém-se. Ao lado de outras centrais de combustão fóssil, a central de Parauseni contribui substancialmente para o aquecimento global. Hoje, esta unidade operacional está em conformidade com os critérios ambientais atuais e com as metas mais restritivas que entrarão em vigor no próximo ano. Felizmente, há mais elementos que devem ser levados em consideração, como o tempo de vida dos equipamentos, que se situa em torno de 28 a 30 anos, no máximo. Há também a quantidade de carvão que sai das minas. Ambos vão acabar ao mesmo tempo. Na hora de tomar decisões, temos que estar mais atentos à segurança do nosso abastecimento energético. Na minha opinião, temos de investir em energias renováveis. Se houver investimentos futuros, temos de investir em gás natural, porque é importante para assegurar o abastecimento de energia do sistema. E, por último, temos de investir no nuclear. A Associação Bancoates Roménia está preocupada com o impacto social e ambiental das decisões do governo romeno. Para Alexandru Mustata, o executivo deveria investir mais nas energias renováveis. O carvão do Vale do Jiu é muito caro. As minas são muito caras. O equipamento é antigo, tem 30 anos. Tem havido muitos acidentes porque as minas não foram modernizadas nas últimas décadas. Em segundo lugar, porque a central elétrica a carvão de Parauseni, que foi renovada, é muito poluente. É uma das centrais mais poluentes do país e, apesar de ter sido modernizada, não é eficiente em termos de custos. A empresa que opera essas fábricas, o Nodoer Energy Complex, tem dívidas de quase 1.000 milhões de euros. É uma loucura. Nos últimos 4 anos, eles não pagaram pela poluição que causaram. É um mistério saber como é que a empresa ainda funciona, tendo em conta a dívida que acumulou ao longo do tempo. A Euronews falou com o ministro da Economia e Energia da Roménia. O responsável garante que não haverá novas centrais elétricas a carvão no país. Resta saber o que vai acontecer às minas de carvão. O acordo com a Comissão Europeia previa que das 4 minas de carvão a funcionar, 2 teriam de ser fechadas em 2018, mas ainda estão abertas. Porquê? Sim, ainda estão abertas porque o governo anterior não teve em conta a grande quantidade de carvão existente nessas minas. Há um grande risco de incêndio. Vão receber 4,4 mil milhões de euros do mecanismo para uma transição justa. É muito dinheiro. Como vão usá-lo? Em primeiro lugar, quero dizer que estamos empenhados em apoiar o Pacto Ecológico Europeu.
E por isso temos que fazer a transição energética. A transição do carvão para as energias renováveis, que passa pela utilização de um combustível de transição, é uma prioridade para nós. Já desenhamos um programa para fazer a transição do carvão para o gás natural. Temos o dinheiro, temos o financiamento e sabemos como fazê-lo. E vamos fazê-lo. É daqui a 10, 20 ou 30 anos que deixará de haver minas de carvão na Roménia? 30 anos, não. Eu já dei uma resposta. Não podemos ficar parados no passado. O presidente da Câmara de Petroșani é um antigo engenheiro de minas. O autarca convenceu as várias localidades mineiras a assinar um memorando comum em Bruxelas em que assumem o imperativo de executar localmente o Pacto Ecológico Europeu. Os empregos de futuro no Vale do Jiu não são a extração de carvão. Estão nas áreas do turismo, dos serviços e das energias renováveis. É importante o que se passa em Bruxelas. Eles criaram uma plataforma para as regiões de carvão em transição e, pela primeira vez, colocaram no centro o ser humano, as famílias, e não só o lucro financeiro ou apenas o meio ambiente, mas o ser humano. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que ninguém ficaria para trás e que os países que partilham o mesmo problema relacionado com o carvão enfrentarão juntos essas grandes mudanças, com o total apoio da Comissão Europeia. Nicolae Dumistrezu é também ex-mineiro. Depois de ter deixado a mina de Petrila, trabalhou muitos anos em Itália. Mas o desejo de ser o seu próprio patrão levou-o de volta à casa, onde lançou uma pequena empresa de construção na área da renovação energética. Acho que o futuro está na construção. Coisas como o que estamos a fazer na área da eficiência energética. As infraestruturas das cidades estão a evoluir, até mesmo as das aldeias. Haverá investimentos em tecnologias da informação. Já temos algumas empresas muito boas nessa área, mas todas essas mudanças têm de ser apoiadas pela União Europeia. As pequenas e médias empresas e as startups que vão ser criadas precisam de ajuda para poderem lançar a atividade. A maioria dos projetos financiados pelo Mecanismo Europeu para uma Transição Justa deverá arrancar nos próximos 7 anos. Um dos conceitos em discussão no Vale de Jiu é a aposta no turismo. A Euronews falou com um antigo negociante de madeira que reinvestiu os lucros localmente na construção de uma estação de esqui. O Vale de Jiu tem um potencial turístico fantástico. Não se trata apenas de esqui. A nossa região é de uma beleza impressionante. Daqui a alguns anos teremos milhares de cicloturistas. Já no próximo ano, espero que tenhamos terminado os 500 km de trilhos para bicicletas de montanha. Além disso, temos provavelmente uma das melhores regiões da Europa para turismo ligada à espeleologia. 500 pessoas podem trabalhar aqui durante o inverno, já é como uma pequena mina. Podemos imaginar que no futuro teremos milhares de pessoas empregadas no setor do turismo em todo o Vale do Jiu. O futuro da região poderá passar pelos carros elétricos. A Europa precisa de estações de carregamento. É a aposta de um antigo trabalhador do setor mineiro. O desenvolvimento da nossa empresa baseou-se na mão de obra qualificada do setor das minas. Tivemos jovens qualificados da universidade local e a oportunidade de obter fundos europeus. A nossa empresa conseguiu acelerar o seu desenvolvimento. É o que explica o nosso sucesso. Stefan Nistor veio da Moldávia. Ainda jovem, instalou-se na Roménia, na região das minas de carvão, que era vista como uma espécie de Eldorado. Como muitos outros mineiros, perdeu o trabalho, mas conseguiu encontrar um novo rumo profissional. Sou um técnico de engenharia mecânica. Sei reparar, cuidar e usar todo o tipo de máquinas.
Esse know-how que adquiri na mina de carvão ajudou-me muito no meu novo trabalho aqui. Na mina aprendi a soldar. Sei como gerir transportes de mercadorias. É um conhecimento sólido e posso usá-lo aqui. Só precisamos ser criativos. Mi s-a dezvoltat foarte mult spiritul creativ. O verdadeiro tesouro do Vale do Jiu são as competências técnicas da mão de obra local que poderão permitir à população a criação de um futuro sustentável. A Universidade de Petroșani tem vindo a desempenhar um papel importante na transição económica. Vejo o Vale do Jiu como o Silicon Valley da Roménia. No futuro podemos ser um vale da energia, porque temos potencial, competências e uma força de trabalho especializada. Podemos formar os melhores especialistas na nossa universidade. O futuro do nosso vale será uma mistura de turismo, empresas de alta tecnologia e um pouco de tecnologias convencionais. Para salvar o património cultural associado à história das minas, vários antigos trabalhadores do setor, bem como artistas e arquitetos locais, fundaram uma associação. Foram precisos 3 anos e muito trabalho de voluntariado para construir as primeiras salas do futuro museu dedicado à história e cultura das minas. Os voluntários reabilitaram uma mina antiga e esperam que um dia o museu possa atrair turistas do mundo inteiro. Os mineiros guardam na memória os últimos dias antes do fecho definitivo em 2015 da mina onde trabalhavam. A última vez que percorreram as galerias subterrâneas para extrair carvão. Um grupo de arquitetos sediado em Bucareste, Timisoara e Paris é a grande força do projeto de museu intitulado Planeta Petrila. Ao tomarem conhecimento da demolição prevista de todos os edifícios da antiga mina, conseguiram salvar algumas estruturas para memória futura. Depois de um debate público e da análise de várias propostas, lançaram a primeira pedra para dar um novo futuro à mina de Petrila. Quando tivemos o nosso primeiro encontro com os moradores de Petrila, algumas pessoas tiveram a ideia, o que nos abriu os olhos, de fazer piscinas, por exemplo. Porque estes cones costumavam ser reservatórios de água para a lavagem do carvão. Vamos ter um espaço de lazer no cimo do prédio, com uma vista linda de Petrila e de toda a área da mina. Depois teremos uma exposição no outro grande cone. Foi uma ideia do Ion Barbu, que propôs uma rampa circular que permitisse explorar este espaço tão especial. O facto de os edifícios estarem ligados à ferrovia para Petroșani é um ponto de partida muito bom. É uma ligação que pode trazer as pessoas para esta nova aventura. Mas o sonho de um projeto turístico que permita um modelo económico sustentável, que crie empregos e esperança num futuro melhor, está ameaçado. Apenas alguns dos prédios da mina obtiveram um estatuto de proteção especial e não há consenso sobre a transformação da mina numa atração turística. Nos últimos 2 anos, o local recebeu cerca de 10.000 visitantes. Daqui a 10 anos, este espaço deve tornar-se num museu, num património industrial. A renovação destes prédios traria empregos para o Vale do Jiu, para as pessoas de Petrila. O meu sonho é que daqui a 10 anos este local se transforme num sítio turístico, com teatro e cinema ao ar livre. Há um verdadeiro potencial turístico aqui. O fim das minas de carvão não deve ser, de modo nenhum, o fim do Vale do Jiu. Todos os mineiros entrevistados pela Euronews estão de acordo num ponto. É preciso evitar os erros e o caos que acompanhou o encerramento das minas na Roménia nos anos 90 do século XX.